Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Grão-Mestre Luiz Guilherme, do canal Luiz Guilherme Marciano, falando de lutas. Hoje vamos ter um convidado ilustre aqui, um amigo meu das antigas. Se eu contar para vocês de tão antigas que é essa nossa relação, vocês vão ficar assustados. Nós entramos e saímos de academias durante a nossa vida inteira. Treinamos judô quando criança na mesma academia. Treinamos futebol na escolinha do Coxa. Depois nos encontramos na época de adolescência, no colégio. Enfim, eu vou passar aqui para vocês conhecerem um pouquinho dessa história, uma história que eu acho legal trazer para vocês, dentro daquilo que o canal se propõe, falando de lutas, né? E eu queria pedir a vocês, aqueles que não se inscreveram ainda, que se inscrevam no canal, que compartilhem o vídeo, que deixem seu like se gostarem, e que acionem o sininho das notificações para que vocês sejam avisados quando houverem novos vídeos, tá certo? Então é isso, pessoal. Tenho a honra de ter aqui comigo meu grande amigo, o Tony. O Tony era conhecido na minha época de Tony Porrada. Tony, por favor, faça as suas apresentações, por favor. Grande mestre Lula, meu amigo. Realmente incrível a gente ter passado tanto tempo junto, treinado tanto, feito tanta coisa junto, né? Mas a gente não se lembra. Mas por que a gente não se lembra? Porque a gente está muito mudado. Provavelmente, quando a gente começou com o judô em Curitiba, mestre Aldo, com 5, 7 anos de idade, treinamos juntos, com certeza, porque eram poucos horários, né? E eram poucas turmas. E começamos lá, né? Assim como essa brilhante trajetória que você teve de vida profissional e pessoal começou pelo judô, comecei lá também. Começamos com o mestre Aldo na Kodokan, né? E isso foi o início de uma carreira esportiva, e que aí nós temos uma grande amizade até hoje e um respeito muito grande pelo meu grande amigo. Mas é exatamente isso. Você veja, eu tive a sorte de ter meu pai, um educador físico, naquela época era uma coisa, né? Meu pai sempre disse, você vai fazer tudo na vida, não vai fazer educação física. Porque ele era funcionário público e dentro da educação física ele fez toda a sua vida, né? E graças a ele é que eu conheci as artes marciais tão cedo, né? Eu, com 5 anos de idade, comecei lá na Budokan, com o mestre Aldo. Eu lembro que o treino era às 7h30 da manhã. Criançada chegava cedo lá para treinar. E depois, já na adolescência, eu fui para o Instituto Brasileiro, que era do Paulo Mikoski, também um judô famoso em Curitiba, e também com o Sensei Anassir. E lá acho que eu fiquei um bom tempo. Depois, com o Ney Meck, que era o técnico da seleção olímpica, né? E técnico da seleção curitibana, técnico da seleção do Colégio Positivo. Ali o treino era de tirar o couro. Ali não era fácil, não. Você treinou com eles. Então, o que eu achei engraçado, Tony, foi exatamente isso, né? Porque a gente esteve entrando e saindo das mesmas academias. Por exemplo, depois nós tivemos a trajetória da capoeira. Tivemos o mesmo mestre, a mesma academia. Depois tivemos o Muay Thai, o mesmo mestre, a mesma academia. Se bem que eu sempre digo, se eu fui para chutebox, foi influência sua e do Barriga. Fala um pouquinho disso aí, Ney. Desculpa. Fala um pouquinho disso, Tony. Como é que era essa coisa? Assim? Você também entrou muito cedo no judô, né? E como é que foi? Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Não, bem rapidinho. Assim, você praticamente falou tudo aí, né? Com 5, 7 anos de idade. Né? Foi mais ou menos. Você entrou com 5 anos, eu entrei com 6 para 7 anos. A única coisa legal que eu lembro, na academia lá no Curitiba, na Kodokan. Edifício Asa, 8º andar. Edifício Asa, 8º andar. Exatamente. Um frio.
7h30 da manhã, não sei. Eu lembro que era frio, a gente saía de casa para treinar, assim, moleque, né? E eu lembro que meu pai veio da Sicília com 27 anos, né? E aí nós tínhamos primos naquela época que estavam vindo para cá. E eu me lembro que o primeiro campeonato que eu participei ganhei uma medalha de ouro, minha primeira medalha de ouro, com 7 anos. E não tinha nem pai nem mãe, porque eles foram buscar o meu primo que estava chegando da Itália no aeroporto. Então foi aquela coisa assim, aquele mix de raiva, moleque, você queria o pai, via todo mundo com pai, com mãe, ali não tinha ninguém para me entregar medalha e tal. E foi uma coisa que eu gostei, foi um desafio bacana, eu comecei ali. Aí depois ali, eu passei quase 8 anos ali com eles, né? Treinei com o Ney também, tive a oportunidade de treinar com ele lá. E depois de lá, a coisa desandou. Eu não quis parar mais de treinar, porque arte marcial, como você falou, né? Você teve uma motivação do teu pai, e eu sempre tive essa coisa de luta, de brigar, e de muita atividade, era muito ativo, né? Muito acelerado. E aí passei, depois dos dois, eu passei aí para capoeira, com o mestre Sergipe também em Curitiba, né? Treinamos lá, treinei muito, e foi uma fase muito rebelde da minha vida. Meus filhos no Skype, espero que eles não assistam esse vídeo, os meus filhos, mas bombe. Eu saí de casa, rebelde, moleque, não sei o quê, e morei 3 dias na academia do Sergipe, fui para casa dele. Pô, tem uma história bacana, tem uma história bacana. Então, era assim, um cara muito focado naquilo ali. Mas como eu sou, né, daí nós somos positivos, estudamos o lado positivo. E nessa ida para o positivo, começou uma outra turma, né? Começou uma outra tribo, que era a turma do Muay Thai. E existiam duas em Curitiba, né? Perfeito. Que era a turma do mestre e do aluno que havia saído, superado o mestre, e estava criando aí identidade própria. E eu acabei, por uma curiosidade, uma tarde, fui até o Thalia, na época era Thalia ainda, conhecer essa novo tipo de luta, né? Conheci o mestre Ludmar, e no primeiro treino fizemos lá um esquenta, né? Eu vindo da capoeira, todo humilde lá com o meu abadá, eu já tinha uma graduação legal na capoeira, mas acabei que tomei um pau de um cara lá que ele colocou, um amigo nosso, que somou grande. Bom, aí era uma grande família, né? Mas ele pegou o cara da capoeira e falou: mostra para esse cara da capoeira o que é isso aqui. Fiquei roxo uma semana, tomei uma surra dos caras, né? Falei, puta merda, esse negócio é bom. Desculpa, palavrão. Falei, esse negócio é bacana, esse negócio é bom. Eu quero treinar aqui. E aí treinei por muito tempo, fiz muitos amigos e foi algo assim maravilhoso. E aí, nessa de você estar imbuído, né, fazer parte de uma nova família, fui para o positivo, e lá no positivo, é claro que eu defendia a turma do mestre Rudimar. Você entrou, você estava ali conosco, participava do nosso círculo de amigos, né? Curitiba, naquela época, era uma cidade grande, mas poucos lugares, a gente se encontrava em tudo que é lugar a gente se encontrava. E daí eu falei para você, pô, legal, o lugar é bom, as pessoas são boas, jovens, né? Tem uma mente aberta, um novo estilo, é bacana, né? Aquela coisa toda. E você foi lá, se interessou, e claro, eu tive filhos, viajei, morei fora, eu dei uma parada, né? E você está aí, você alcançou um sucesso absoluto, está aí, se deu muito bem, fez uma carreira fabulosa, e a gente trilhou os mesmos caminhos, né? Isso é muito bacana. Tori, uma coisa assim que você tocou no assunto e que muita gente me pergunta, ou eu ouço gente falar diferente, você tocou no assunto do boom do Muay Thai naquela nossa época de colégio positivo, e eu vivo explicando, quando eu dou meus cursos, eu falo, gente, essa história que o Muay Thai começou no Rio de Janeiro, isso é lenda. O Muay Thai começou em Curitiba, né? Ele veio para Curitiba. E eu tive uma conversa, acho que uns 4 meses antes dele falecer, e ele confirma, falou, não, eu fui para Curitiba, e muito tempo depois é que o Molina veio para Curitiba treinar comigo, e só depois que houve a criação da Box Thai no Rio de Janeiro. Então, aquele nosso início é a primeira página do Muay Thai brasileiro, né? Eu sempre digo isso, que eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de viver a história em loco, nós participamos da história, né? E haviam em Curitiba 2 academias que eram
rivais. Nós não éramos, mas as academias eram rivais. Você tinha Muay Thai e você tinha Chutebox. Né? Uma do Nélio Naja, que é o cara, né, o precursor, quem trouxe o Muay Thai para o Brasil, e a outra, como você bem explicou, do discípulo que virou mestre e que a equipe cresceu muito. E havia uma rivalidade muito forte em Curitiba, né, de fazer um tirar a camiseta do outro, né, aquela coisa de eu sou da Chutebox, você é da Muay Thai, a gente não é. E isso é uma coisa muito interessante e que eu gostaria que você desse uma palhinha também sobre isso, porque você vivenciou bem isso, né? E como você disse, aquela primeira geração, Seco, Chico, você, Infalevina, o Silveira, o Gustavo, eu não quero ficar falando aqui, senão a gente vai, o Duda, a gente vai perder o Barriga, capaz da gente deixar de falar de alguém. Tatinho, essa primeira turma que eu vinha me inserir logo depois, vocês fizeram no Thalia, eu comecei no Círculo. Né? Então, bem aquela transição. Quando você sai do Thalia, logo em seguida a gente começa no Círculo. E era assim, uma academia muito clean, era uma moçada do bem, né? A gente não tinha... A gente era uma moçada do bem, turma nova, gurizada, né? Aprendendo. Fala um pouquinho sobre isso, para o pessoal conhecer a história, como ela se deu. Concordo com o que você falou, a informação que eu tenho é exatamente essa. Né? No Rio de Janeiro, a gente tinha, naquela época de moleque, os seus 20 anos, vai. Nós tínhamos no Rio de Janeiro luta livre e jiu-jitsu. Era isso que havia lá. Né? Curitiba, quando você falava em Muay Thai, era Curitiba. Mestre Nélio. Né? Nunca treinei com ele. Veja bem, deixa eu só... porque o pessoal fala que primeiro ele teria ido ao Rio e depois a Curitiba. Não. E ele me falou, isso eu tive a oportunidade de conversar com ele poucos meses antes de morrer. Eu falei, mestre, eu dei uma carona para ele. Eu falei, mestre, vamos tirar uma dúvida aqui, que muita gente falou, não. Ele falou, não, eu vim para Curitiba, montei a academia ali na Carlos de Carvalho, aquela academia que nós conhecemos. E aí o Molina veio para cá, né? E o Molina é um dos precursores do Muay Thai, da Thai Box no Rio. Mas isso é depois. Então, essa primeira história ela se dá toda em Curitiba. Né? Dali, da Muay Thai, sai a Chutebox, e aí as duas caminham em paralelo, não é isso? Exatamente isso. Começou em Curitiba. O Rudimar, como aluno, ele se superou, né? E sempre muito empreendedor, muito visionário, guerreiro, um camarada assim que sempre foi muito determinado em tudo. Ele pulou, ele falou assim, não, agora eu vou criar uma independência própria, seguir o meu caminho. Só que ele fez isso muito bem, porque eram duas academias, duas tribos do bem. Aquela meninada na época fazia coisa assim, mas tudo coisa boa, aquelas discussões boas, defender a sua casa, a sua família, normal. Mas nunca teve uma rivalidade tão grande entre as duas academias a ponto de fazer com que o Chutebox, com que o Muay Thai estourasse. E aonde, que no meu ver, não sei se eu posso avançar, se você quer pegar um gancho aí, foi justamente na época que você entrou no Círculo Militar, aonde começaram os campeonatos, as disputas entre estilos de artes marciais. Sim, né? sim. E aonde despontou não foi lutando contra a Chutebox, lutando contra o Muay Thai, mas sim o Chutebox lutando contra a capoeira. Capoeira, exatamente.